Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino. Eu sou o André Melo. Eu sou o Ícaro Melo. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Sérgio Damiani. O Sérgio que tem uma trajetória profissional incrível e hoje está sendo usado por Deus para tocar a vida de diversos CEOs ao redor do Brasil. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Obrigado, André. Obrigado, Ícaro. Maravilha. Prazer é nosso ter você aqui, Sérgio. Sérgio, a gente queria começar já conhecendo um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sobre o seu início. Conta pra gente aí o que você julgar relevante aí desde o seu começo, sua trajetória profissional até seus cargos de superintendência no HSBC, inclusive como foi a sua saída. Conta essa jornada aí pra gente, vamos conhecer um pouquinho mais de você. Tá bom, vamos tentar resumir 20 anos aí em alguns minutos então, né? Esse é o desafio. Bom, indo pela parte profissional um pouquinho, depois a gente pode mesclar de acordo com o que vocês acharem necessário. Bom, eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA em finanças e estou cursando a faculdade teológica e a teologia nesse momento, né? Ainda cursando, estou quase no final. E comecei minha carreira cedo como estagiário, né, no banco HSBC. O HSBC tinha acabado de comprar o banco Bamerindos aqui no Brasil e eu comecei logo na compra, bem no início mesmo, né, em 98. Então são mais de 20 anos, né, 22 anos, né, então agora, né, atualizando. Nessa época a poupança Bamerindos já não estava mais tão numa boa, né, Sérgio? Já a poupança HSBC estava numa boa, né? O Bamerindos já tinha ido para os ingleses. E legal. Então comecei como estagiário na área de finanças e perseguia, enfim, meu background é financeiro, é finanças, e no HSBC passei por diversas áreas lá dentro, tanto aqui em Curitiba, hoje eu estou baseado em Curitiba, morei em São Paulo um tempo também, trabalhei no HSBC em São Paulo em algumas áreas, retornei a Curitiba pelo HSBC também e naveguei um pouco aí na área de finanças, área de investimentos, área de segmentos, legal. Pessoa física, corporate, planejamento estratégico, depois criei uma área de pricing, de precificação, produtos, depois um pouco de gestão de balanço. Então fiz uma caminhada aí por diversos setores dentro do banco. Fiquei um tempo fora, focado na gestão de fundos de investimentos, focado mais na questão de investimento mesmo. Fui gestor de fundo e trabalhei com essa parte um tempo. Que legal! Isso aí, a gente está falando de 98 a 2013, mais ou menos. Uhum. Então, uma trajetória, diria assim, normal de uma carreira executiva, de quem quer se desenvolver em uma empresa, estudando, fazendo mais coisas, caminhando, enfim, evoluindo na carreira, né? Mas sempre com foco de carreira mesmo, né? Esse era o meu foco inicial. Colocando isso em anos, quanto tempo foi? Desde que você era estagiário até chegar nesse momento da sua carreira aí? Ficou aí mais ou menos 15 anos aí, né? 15 anos. De trajetória, né? E no final desse período aí, e eu sempre falo que eu sempre gostei do que eu fiz. Eu sempre gostei de trabalhar em banco, eu gostava, eu tinha prazer, eu trabalhei com muita gente boa, tive ótimas pessoas que estiveram comigo, chefes ótimos, dos quais eu sou amigo até hoje. Então, não foi uma coisa ruim na minha vida, não foi uma coisa que eu falei, poxa, não quero mais isso aí é uma coisa que não faz parte mais de mim. Mas o que aconteceu foi uma mudança gradativa de propósito, né? Legal. A visão, quando a gente começa a olhar um pouco para frente, eu não conseguia, ficava nebulosa essa carreira que certamente continuaria boa, né? Eu diria que eu estava na melhor fase da minha carreira quando eu pedi demissão, em 2013. Indo por esse lado, em 2013 eu decidi pedir demissão do banco e entendendo que havia algo diferente lá na frente. Eu não sabia o que, é uma decisão super difícil, porque você abre mão de uma questão financeira importante, né? Até em questão de família, filhos, sustento, etc. Mas eu sabia que eu tinha que dar um passo para trás para poder prosseguir para algum lugar que eu não sabia naquele momento. Eu não tinha essa clareza. Era só sai da tua tenda e vai para um lugar que eu te mostrarei, mais né? ou menos sair da tua tenda e olhava um monte de estrela e areia e tudo isso, entendeu? E saía, né? Que legal.
Sérgio, até evitando assim ficar indo e voltando, né, nessa timeline, mas hoje em dia é muito comum um jovem, um adolescente, alguém que está ingressando na faculdade olhar para o mercado financeiro e o olho brilhar, né? Aqui em São Paulo a gente brinca, né? Os Faria Limers, né? Que as pessoas gostam. Hoje é um negócio muito atrativo. E você, o que despertou em você logo tão cedo esse desejo pelo mercado financeiro? Foi algo proposital mesmo? Você sempre quis trabalhar no mercado financeiro ou simplesmente foi acontecendo? Trabalhei na Faria Lima, inclusive, aí 5 anos, né? Então, vivi um pouco desse mundo da Faria Lima aí. Foi algo, eu acho uma coisa meio natural minha, por gostar de número, por gostar dessa área mesmo, fazer conta, de poder... Eu sempre falo, eu gostei muito mais de Excel do que o Word, não me coloca o Word, até texto eu escrevo no Excel, abro uma caixa de texto e escrevo no Excel, o texto, entendeu? Não uso o Word na minha vida, muito pouco. Então foi meio que uma aptidão natural mesmo, né? E uma coisa que eu sempre gostei de fazer e me desenvolvi nesse contexto. Que legal. Muito bacana. O seu último cargo, quando você tomou essa decisão, qual foi o seu último cargo no HSBC? Então, meu último cargo foi de superintendência. Eu tinha montado uma área de pricing para o varejo. Então eu fui superintendente de pricing por um tempo e depois tinha mudado um pouco a função para um negócio que a gente chama de Assets and Liabilities Management, ALM, uma gestão de balanço, rentabilidade, retorno, legal, emprestar dinheiro, captar dinheiro. Legal. Sérgio, uma coisa, né? Como grande parte da nossa audiência também é jovem, tem muita gente que está nessa época de estágio também, está na faculdade. Eu vejo que você foi o seu primeiro estágio, não sei se foi o seu primeiro estágio, um dos primeiros, mas eu vejo até pela minha carreira, do tempo que eu trabalhei em tecnologia, uma das coisas que eu me arrependia muito é em não ter escolhido melhor o meu primeiro estágio. Aí a gente fala, poxa, escolher, mas só que as pessoas que te contratam, né? Sim. Mas você também contrata a empresa onde você vai trabalhar. Sim. Muitas vezes você pode estagiar, inclusive, num programa gratuito, se você tiver condições financeiras para ficar esse tempo assim. E eu me arrependo, às vezes, de não ter escolhido uma empresa que tinha mais a ver com a minha área de atuação, com aquilo que eu gostava de fazer dentro de tecnologia. Você acha realmente, se você concorda ou não concorda, mas se puder dar alguma dica também nesse sentido, que é importante esse primeiro momento, essa primeira escolha assim para a carreira? Porque você falou um negócio bem interessante. Você prefere o Excel, prefere editar texto no Excel do que no Word, porque essa é a sua paixão, não foi pesado para você viver o dia a dia de um banco. Isso é importante mesmo? Foi importante para sua carreira? Total. Eu acho que a tua primeira escolha pode ser que defina a tua carreira no futuro. Pode ir, por exemplo, de banco mesmo. Se você entrar num banco, no setor comercial, provavelmente você vai desenvolver a tua carreira no setor comercial, que é completamente diferente do setor de back-office. Se você entrar num banco na tesouraria, você vai seguir uma carreira na tesouraria, que é completamente diferente de uma área de planejamento financeiro. Então, até mesmo dentro da instituição, eu acho que o primeiro contato que você tem, é importante o jovem pensar nisso, o que ele gosta, o que ele almeja. Eu queria banco, eu queria trabalhar em banco. Então, o meu primeiro estágio, eu foquei em fazer entrevista, fazer processo seletivo, fazer tudo em banco mesmo. Era uma coisa que eu já sabia que eu queria. Agora, lá dentro, certamente a primeira área que eu entrei, eu segui uma trilha de 15 anos depois devido à entrada. Então, é importante essa entrada. Eu acho que é bem importante esse primeiro passo. Uau, e isso é um desafio, né? Porque se a gente imaginar o adolescente ali, o jovem, ele precisa ter muita clareza. Talvez seja melhor até esperar um pouco mais para tomar uma decisão mais assertiva do que abraçar a primeira oportunidade que aparecer. É difícil. E no Brasil a gente tinha, né, até mais cedo antes. Agora tem um ano a mais aí na escola. Não sei se aumentou a idade ou não, se ficou a mesma coisa, mas enfim. Ganhou uma nona série. Uma nona série. No meu tempo tinha a oitava série, já era bastante. Mas, por exemplo, eu tive que escolher minha faculdade com 16 anos. Nossa. Entendeu? Então, como é que um garoto de 16 anos vai saber o que ele quer fazer na vida ou da vida? Então, é muito cedo, eu acho que tem que ter paciência, tem que ter a paciência de definir, escolher. É uma escolha importante e hoje aqui é muito cedo e você não tem uma preparação técnica, pelo menos no antigo segundo grau. Se você pudesse experimentar algumas coisas técnicas, vou fazer o marketing, vou fazer finanças, eu vou fazer agora, desenvolver app, para ver onde que eu me acho aqui e aí sim ter uma escolha, né? Mas não tem essa preparação. E aí, caminhando um pouquinho, você pede demissão do banco e qual é o próximo passo imediato? Depois de 15 anos de carreira,
em uma instituição enorme, global, com um cargo de superintendência que não é qualquer cargo. Qual foi o próximo passo? Então, quando eu me desliguei do banco, aí conscientemente, sabendo que eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria, mas já sabia o que não queria, já é um primeiro passo. E então, na saída, eu me associei com mais alguns colegas, inclusive eu conheci na faculdade, para trabalhar, para atuar numa empresa aqui local de Curitiba, né, mais na área de consultoria, pegando o nosso expertise das pessoas que estavam lá e tentar usar isso prestando serviço. Então, mas claro, uma empresa pequena, nossa, basicamente nossa, com 4 sócios ali para poder desenvolver projetos. A gente assessorou alguns processos de M&A, de compra de empresa, fizemos due diligence em algumas empresas, captamos alguns recursos. Então cada um usou a expertise para poder atuar nesse período, né? Aqui eu acho que cabe uma pergunta que pode ser bem relevante para a nossa audiência, que é o seguinte: existe perdão por colocar assim, mas uma certa falácia que o tempo de empreender é quando o cara é super jovem, porque daí ele vai ser o Mark Zuckerberg, vai ser o Bill Gates, é só assim que se pode empreender. Só que você vem com uma trajetória incrível que você construiu ao longo dos anos, e como isso te ajudou, todos esses anos de experiência em liderança, gestão, te ajudou, e eu imagino também, em algum ponto te atrapalhou nessa experiência empreendedora. Empreender não é fácil e não é para todo mundo, né? Então eu acho que tem que ter essa noção, né, de quem é empreendedor, quem não é empreendedor. Empreender implica correr risco, implica incerteza, implica uma carga adicional de trabalho enorme. Se você trabalha bastante como funcionário, quando você vira empreendedor, você deixa de ter um chefe e tem 30 chefes, são todos teus clientes, são teu chefe. Então tem que cuidar com esse engano de eu não quero mais chefe, agora eu vou virar empresário, eu vou empreender. Mas é diferente isso. Eu costumo dizer que no banco você ficava evitando e-mail. Chegava o e-mail, você não queria, ele passa para passa para o jurídico, passa para o TI, passa para operações, de um monte de área de suporte para te ajudar. Quando você empreende, você fica caçando e-mail, tem que falar com o cliente, você quer trabalho, você quer projeto, porque vai gerar renda para tua empresa. Então é muito diferente o perfil que você fica. Você fica numa gestão, uma abordagem completamente diferente. Então empreender, independente do estágio da vida, eu acho que sempre é possível, vai de realmente entender você, né, cada pessoa com um propósito, com aptidões, com habilidade, com o quanto aguenta a incerteza, o quanto está disposto a tomar risco, a satisfação que isso gera em cada um é diferente também. Mas eu creio que não tem época. Eu acho que todo mundo, o fundador do C12, que hoje é o maior grupo de CEOs e empresários que são os 12 Estados Unidos, fundou o C12 com 54 anos. Hoje ele tem 82. Então começou com 54. Isso aí, então não tem idade mesmo, né? Boa noite, senhores e seus passageiros. Aqui quem fala é o comandante Paranhos, diretamente da cabine de comando. E até aproveitando esse tema, explica para nossa audiência o que é o C12, como surgiu. Então, o C12 eu conheci depois de 5 anos de sair dessa carreira de funcionário, de estar numa empresa. E obviamente que essa busca pelo propósito continuou. Essa busca por que eu estou aqui, o que eu vou fazer no final. Será que essa empresa aqui é isso? É o fim? Será que é o meio? O que é? Eu comecei teologia nesse meio do caminho. Comecei a ter uma vida muito mais íntima com Deus, uma caminhada diária, uma pegada muito mais forte em relação a buscar isso, entender isso. Poder ouvir também, porque às vezes a gente fala tanto com Deus e não para ouvir, e a gente faz o que quer. Verdade. Né? Faz o que a gente quer, pede o que quer, pede confirmação do que quer, escolhe o que quer e pede para abençoar, mas não para ouvir, afinal de contas, para onde eu tenho que ir, né? E eu comecei a entender que cada vez mais forte que poderia haver uma integração desses dois mundos, fé e negócio. O meu primeiro pensamento não foi esse. Meu primeiro pensamento é ou eu fico na empresa ou eu vou para dentro da igreja. É um ou outro. E eu comecei a me envolver mais na igreja também, assumindo alguns ministérios e, enfim, dando aula e célula, liderança, diretoria. Mas, de novo, a minha cabeça estava ou. E eu tinha esse ou muito forte. Ou aqui ou aqui. Ou eu vou para dentro de um negócio e me comporto como um homem de negócio, um empresário, ou eu vou para dentro da igreja e me comporto como um pastor, um líder lá dentro, né? E nesse meio tempo, em 2017, eu conheci o C12. E o C12, quando eu vi a proposta, o propósito, né,
A missão do C12 é capacitar o empresário cristão, o empresário e o CEO. E a visão do C12 é mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. Então o foco é completamente ministerial no mundo dos negócios. Então essa visão, quando eu vi isso, quando eu li, quando eu conheci, eu falei, puxa vida, eu acho que é isso aí que eu estava procurando já faz um bom tempo. E óbvio, só tinha operação nos Estados Unidos, não tinha nada em nenhum outro país. Eles estiveram sempre, por 27 anos, somente nos Estados Unidos. E o C12 hoje é o maior grupo de CEOs empresários cristãos, provavelmente do mundo. Conta com mais ou menos 2.600 membros, são empresas, são membros do C12 cristãos, e que entendem que os seus negócios são o seu ministério. Então essa é a visão principal, mas aí é a visão de capacitar o empresário, capacitação. Muito legal. E como você se associou com o C12? Como foi a história para conseguir ter o C12 operando aqui no Brasil? Bom, quando eu tive o primeiro contato e qual que é o site? Só para um pouco mais sobre o que a gente vai colocar aí na descrição, mas fala aí pra gente. É www.c12brasil.com.br. O C e o 12, o número mesmo, 12. c12brasil.com.br. Quando eu li um pouco sobre o que era, eu tenho um amigo que mora em San Antonio, no Texas, que é onde o C12 tem ou C12, como chamam, né? Tem a sua matriz nos Estados Unidos, e ele me conectou com o presidente do C12 naquele momento, naquela época. E quando eu li, eu falei com o presidente do C12 e falei, olha, tô indo para aí. E ele falou, não, calma, porque quem é você, de onde você é, Brasil, habla espanhol, o que você faz aí, calma aí, como assim, não, calma. Então, me segurou por uns 3 meses, entrevistando, conhecendo, conversando por não tinha Zoom, né, naquela época, era Skype ainda que funcionava, o Google Hangouts, que era um pouquinho mais usual, né, e a gente começou a conversar e eu peguei um avião e fui para lá depois de um tempo, e fiquei lá um tempo conhecendo o C12. Participei de alguns grupos, né, nós temos o C12 são Christian 12, né, são 12 cristãos, nós temos grupos de no máximo 12 presidentes de empresa ou empresários, e no final tinha convicção que eu tinha que fazer isso no Brasil, mas eles não tinham nenhuma convicção de tirar o C12 dos Estados Unidos, né? E para uma língua ainda português, quer dizer, todo o material é inglês hoje. Todo o material do C12 é proprietário. Nós escrevemos, é escrito nos Estados Unidos, tem um nível de MBA e todo ele trata de negócios e ministério. Todo mês é um tema diferente para o empresário, onde nós debatemos, estudamos, aprofunda, tem estudos de caso, tem vídeo gravado com membros dos Estados Unidos. Tivemos agora vídeo gravado no Brasil, com membros aqui do Brasil, que foi para o mundo inteiro agora como estudo de caso para o C12. E aquilo gerou uma convicção muito grande em mim. Então a gente saiu de lá e eles entenderam que realmente era isso, era um movimento que Deus estava fazendo de me mandar lá do nada, eu conhecer o C12 do nada, né? Não teve nenhum planejamento, nenhuma coisa planejada. Nós entendemos que sim, seria o próximo passo era começar no Brasil. Então a gente começou a estruturar todo esse lançamento aqui no Brasil, desde tradução de todo o material, legendar todos os vídeos, adaptar todas as reuniões, construir do zero. Imagina que você está construindo uma operação do zero, toda ela em português, o que já tem tudo pronto nos Estados Unidos hoje em inglês. Como um CEO pode trazer essa visão para dentro do seu negócio? Como é que é? Isso. A gente fala assim, nós somos vocês já falaram com o João Mordomo aqui de, provavelmente, negócio como missão, né? Business as mission. Sim. E nós somos um business as ministry. Nós somos um negócio como ministério. Então a nossa visão é completamente ministerial. E o nosso negócio é um negócio normal. Tem receita, tem despesa, tem resultado, tem contas a pagar, a receber, tem pessoas. E essa é a visão que nós passamos para os membros do C12. Que o negócio dele é o ministério dele. O chamado dele é tão importante, tão sagrado quanto um chamado de alguém para dentro da igreja. Ele foi chamado para fora da igreja. Então ele tem responsabilidade e ele tem sim um propósito fora da igreja. Então todo o material, e nós passamos o dia inteiro juntos, uma vez por mês, com todo mundo, numa mesa redonda, gerando debate, gerando discussão. Cada mês um empresário apresenta o seu core business, o seu negócio para a mesa, recebe conselho para a empresa dele especificamente. A gente estuda tema de negócio como precificação, planejamento estratégico. Agora a gente está estudando um pouco de marketing, branding, gestão de pessoas, recrutamento, vários temas empresariais mesmo, todos eles com uma cosmovisão cristã, entendendo biblicamente os conceitos e como aplicar isso na empresa. E também o mesmo
mesmo peso que nós damos para o negócio, e o mesmo tempo e o mesmo quantidade de conteúdo, a gente tem uma sessão focada só em ministério. Então a gente começa a entender ferramentas, atitudes, abordagem, conceito de implantar ministério dentro da empresa. Nossa, muito bacana. E me diz uma coisa, o perfil do membro do C12, ele tá mais para quem é executivo, ou ele vai mais em linha com quem é empreendedor? Nós estamos focados no empreendedor. Então o nosso foco é na média empresa, na empresa que já tem todos os problemas para resolver de gestão de pessoas, jurídico, marketing, RH, contratação, enfim, problemas um pouco mais complexos. O material é voltado para esse tipo de empresa, empresas médias, e nós trabalhamos, o membro é ou o presidente da empresa, ou o dono da empresa, ou o sócio majoritário. Porque nós queremos o quê? Impactar o dono da empresa para que ele possa impactar toda a cadeia que ele trabalha, fornecedor, cliente, funcionário, familiar de funcionário, concorrente. Então ele tem toda a cadeia de impacto. Então nós trabalhamos com o dono da empresa, ou empresário. É muito legal essa visão de negócio como ministério, é muito congruente com a visão do Kingdom Business, né? Tocam eu ouvindo você falar, lembro de vários temas que são princípios do framework do Kingdom Business mesmo. Vocês chegam a trabalhar, a estudar um pouco sobre isso ou não? São visões que correm em paralelo? Não, são complementares. Até eu acho que o Paulo Maitá teve aí com vocês já, né, gravando o podcast. Sim. Né? Então são completamente complementares, né? São referências complementares, e eu falo que a gente conversa, são diversos estágios, né? A Bluefields acelerando, mais uma startup, a gente entra um pouquinho mais no meio do caminho aqui, né? Empresas mais consolidadas, já com certo tamanho. Tem também o Gustavo Hipólito, não sei se vocês já conversaram com ele, que também é o nome da Gold Street. De repente já vai para um Venture Capital, com Private Equity. Então é uma cadeia, né, de interessante, voltada para o reino, né? Então todos eles têm um papel aqui dentro. Então eu entendo como realmente visões complementares. Muito legal, porque nós temos falado muito aqui sobre essa questão de desenvolver esse ecossistema mesmo. E é tão legal quando nós ouvimos falar sobre pessoas que estão em diversos níveis desse ecossistema, em diversas etapas, né? Se a gente pensar até na jornada de uma startup, que ele começa então lá com o processo de aceleração, depois ele levanta um seed money lá com o Gustavo Hipólito, e aí o negócio dele cresce, e aí quando ele já está pleiteando um série A, série B, mas ele já faz parte do C12, porque a empresa dele já cresceu um pouco mais. É muito legal como Deus tem levantado pessoas para atingir o empresário, o empreendedor cristão em diversas etapas do processo, né? E só Deus poderia orquestrar um negócio dessa maneira, né? Essa é a beleza do negócio. Você falou isso mesmo, é um ecossistema com uma visão uniforme, ou com uma cosmovisão bíblica, que a gente fala no C12. Nós filtramos tudo pela Bíblia. Um contrato, uma demissão, uma contratação, fechar um negócio, fazer uma venda, fazer uma campanha de marketing. Então a gente filtra tudo isso na empresa. E nós provamos que nós temos a mesma diligência, a mesma excelência, ou talvez mais do que qualquer outra empresa, qualquer talvez outra escola, ou curso, ou treinamento que fosse fazer em qualquer outra escola aí de primeira linha, tendo uma abordagem cristã ou um filtro cristão no meio. Então são princípios que nós trabalhamos ali. E claro, fazendo negócio no melhor nível possível. Sérgio, a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a C12, sobre o C12. Eu queria só voltar um passo atrás. Como que foi a sua conversão? Como foi, conta um pouquinho da sua história com Deus. A gente acabou entrando nisso, mas a gente não sabe se você já nasceu em lar cristão. Conta aí pra gente. Eu fui católico de nascimento, né, como grande parte dos brasileiros, aí, talvez há 40 anos atrás, né? E me encontrei com Deus, me converti com 16 anos, muito devido à minha família, meus pais, seguindo esse caminho. Eu frequento hoje a Igreja Batista e comecei nesse tempo. Mas eu falo que eu acho que eu tive 3 conversões. Eu tive a primeira, o primeiro passo de entender, de conhecer Jesus, de entender o propósito, de entender a salvação. Eu tive uma segunda etapa, talvez lá pelos 20 e poucos anos, quando comecei a levar a sério mesmo esse negócio, a estudar, a ler a Bíblia, a entender um pouco mais. E eu acho que eu tive a terceira
a terceira estágio, que foi bem quando eu comentei com vocês aqui, quando eu tomei a decisão de repente sair, abrir mão de uma carreira, olhar para frente com um propósito diferente e ali começar uma vida muito diferente com Deus, uma vida diária de oração mesmo, uma intimidade muito maior, uma pegada muito mais forte aí com Ele, né? E graças a Deus estou nessa até hoje. Então, diria que já estou há 7 anos nesse terceiro estágio. Eu tive 3 estágios que eu consigo olhar assim para trás e traçar claramente essas divisões assim na minha vida cristã, né? Uhum. E além do C12 hoje, dentro da própria Igreja Batista, da igreja que você congrega, você tem alguma atuação eclesiástica na igreja local? Eu atuo na igreja normalmente, né, como voluntário, né, como professor na Batista tem a EBD, né, Escola Bíblica Dominical, outros ministérios também atuando em algumas outras áreas, célula, tem outro ministério chamado Casa do Oleiro que nós temos aqui, que eu lidero também, são alguns retiros que a gente faz ao longo esses retiros de impacto, né? Esses retiros curtos de alto impacto. Então, nós temos desenvolvimento normal na igreja, lá dentro também. Uhum. Aproveitando que a gente tocou nesse ponto de igreja e tal, você tem alguma experiência, pode ser na C12, como no HSBC, ou até na sua vida como um todo, que você quer compartilhar com a gente aqui? Alguma experiência sobrenatural, ou que aos nossos olhos pareça natural, mas a gente sabe que a vida do cristão de natural não tem nada? Você tem alguma experiência como essa para contar pra gente? Olha, eu acho que, assim, eu sempre falei, né, eu sou a minha mente 1 mais 1 sempre foi 2, né? Eu sempre fui uma pessoa muito cartesiana. E quando você começa a fazer uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples, que é você falar com Deus todos os dias, você dedicar um tempo a Ele todos os dias, 1 mais 1 vira 11, né? O negócio fica diferente, né? É a mesma coisa, mas o resultado é diferente. Então eu acho que o que mudou na minha vida, o que me mudou, assim, olhando um pouco mais profundamente, foi essa experiência diária com Deus. Essa questão de dedicar um tempo à oração, dedicar um tempo a estar com Ele, a ouvir, a falar, a entender, a me aproximar mesmo, sabe? Eu acho que esse foi o grande ponto. Claro, ao longo do caminho, várias experiências ao longo desse tempo mas tudo, eu acho que tudo deriva disso. Se não tiver essa proximidade, essa intimidade, esse tempo diário com Ele, você vai perder muita coisa ao longo do caminho. Não vai viver algumas coisas que você poderia viver. Então, eu acho que isso é o ponto principal para poder viver todas as outras. Se eu não tivesse começado essa vida de oração, certamente eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu não iria buscar mais isso, não iria entender esse propósito. Eu iria perseguir um caminho que já era natural para mim, já estava no caminho há 15 anos, era muito mais fácil colocar uma quinta, sexta, hoje tem até nona marcha, né? Nona marcha aí e seguir em frente, tocando tranquilo, do que parar tudo e falar, poxa, e agora? É algo diferente, não sei o que mas para onde que eu vou? Né? Mas talvez não estivesse tão satisfeito, né? como estou hoje. Cara, que legal. Quando a gente tem essa comunhão com Deus, a gente realmente erra menos, a gente faz escolhas mais acertadas e acho que, até como eu falei, né? Muitas vezes o que parece ser natural a gente vê às vezes o nosso caminho como natural e tudo mais, mas se você olha para trás, como você disse, né, essa sua vida de oração, esse dedicar um tempo a Deus de forma constante, de forma diligente, fez diferença ao longo da sua caminhada. Do nada você conheceu a C12, do nada, essa vontade do nada não foi do nada, né? Quando você tem uma preparação. Exatamente, você tem essa comunhão com Ele, você pega o jeito dele, né? É como eu gosto de brincar, você pega o sotaque de Deus. Você conversa tanto com ele que, cara, eu falo do jeito que ele fala agora. Pega o sotaque de Deus, né? Como você vê lá, quando Pedro negou Jesus, tá lá em Mateus esse relato, não sei se nos outros evangelhos falam isso, mas na terceira vez que ele nega, ele tá tentando negar, ele tá tentando dizer, não sou, ele não tá querendo dizer eu sou de Deus, ou parece, ele fala eu não sou, e a pessoa fala, não, ele é um deles sim, o jeito de falar denuncia. Isso aí, muito bom, então, bem lembrado. O jeito de falar denuncia, apesar de, então, se você não tá nessa pegada, talvez você veja a oportunidade e você descarte, porque tá com o filtro errado, né? Muito bom.
Muito bom. Eu lembro de um texto em Atos, quando as pessoas ouviam Pedro e João falando, e eles viam que deles mesmos não tinha essa capacidade, essa eloquência, né? Eles eram indoutos, mas aí eles souberam que eles estiveram com Jesus pela maneira como eles falavam. Mesmo sendo indoutos, falavam com autoridade. Isso é um testemunho incrível que a gente busca, né? Eu acho que Tozer diz que, falando sobre a vida de oração, né, que não há atalhos para a santidade. Então, sem uma vida de oração, é impossível sermos cristãos relevantes, né? Concordo. Muito legal. A próxima pergunta, Sérgio, eu acho que você é a pessoa ideal para responder isso. Na sua visão, qual é o papel de um empresário cristão para a igreja e para o mundo? E eu fiz questão de frisar mesmo essas duas vertentes, porque o empresário cristão, ele tem um papel, sim, um ministério, um negócio como ministério, mas dentro da igreja local ele pode representar algumas coisas. E qual você acha que é o papel do empresário aí nessas duas óticas? Bom, vamos ver o mais fácil, né? Na minha opinião, o mais fácil, né? Vamos ver o empresário dele, o papel do empresário na empresa dele, né? De novo, quando nós temos, e isso é uma coisa que acontece quando a pessoa participa do C12 pela primeira vez, vai na reunião e tem um encontro, ela sai, parece que uma cortina foi tirada da frente dela, porque ela fala, poxa, então minha empresa pode ser um ministério? Eu posso ser um ministro, como o pessoal não nos vê, né, entre aspas, um ministro em tempo integral na minha empresa? Ou eu tenho que ser um ministro de tempo integral na minha igreja? A gente fala, não, você é um ministro de tempo integral. Jesus chamou para você ser um cristão meio período, né? Eu não consigo achar isso em lugar nenhum. Eu sou um cristão meio período, menos que meio período. Verdade. Eu sou um cristão 1 hora por semana, 1h30 por semana. Então essa é a primeira visão que a gente tem que quebrar. O empresário, antes de ser empresário, antes de ser médico, dentista, advogado, ele é cristão. Então o filtro é esse. Nós não, e a gente brinca, nós não encaixamos a nossa fé no nosso negócio. Não. Nós encaixamos o nosso negócio na nossa fé. Nós encaixamos toda a nossa vida na nossa fé. Ela tá aqui em cima do guarda-chuva, não é o contrário. E fala, não, eu tenho que colocar minha fé no meu negócio. É o contrário. É a nossa fé que vai ditar o ritmo, que vai ditar o patamar. É fácil? Não, não é fácil. É o certo a fazer? É o certo a fazer. Então a gente não faça a coisa fácil, né? Orar todo dia não é fácil. A gente tem que estar lá, é uma disciplina, uma diligência, escorrega um pouco, aí, poxa, vai ali, volta para a pegada, gosta. Então não é fácil, mas eu acho que o papel do empresário é isso mesmo. É olhar para a empresa dele como uma plataforma para ele expandir o reino, para ele cuidar das pessoas, cuidar de funcionário, para ele poder ter uma atuação diferente, depende do mercado dele, onde todo mundo pratica X e ele fala, não, eu vou seguir assim e eu vou ter o mesmo êxito que qualquer uma outra pessoa. Então eu acho que o papel do empresário cristão é esse, é isso que nós falamos tanto no C12 e nós damos ferramentas para isso, a gente dá instrumentos, conteúdo, embasamento, né? Para que ele olhe a empresa como um ministério, para que ele não olhe aquilo como uma segunda linha, poxa, realmente quem está lá, o diácono da minha igreja, o presbítero, o líder de louvor, poxa, esse cara abriu mão de tudo para estar lá dentro. Mas espera aí, você foi chamado para empreender. Então o teu chamado é esse, o teu propósito é esse. Então gere frutos eternos onde você foi chamado, que é o seu negócio. Então na minha visão, essa é a visão do papel do empresário. E eu te falo, quando eu conheci o C12, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso. Como é que eu pego esse pragmatismo, esse pé no peito, que é a visão do C12, e jogo pro Brasil, que não gosta de pagar imposto, que tem uma corrupção instaurada no meio corporativo, que tem, né, um monte de cacuete histórico aí que nós temos no país. E falar, poxa, será que a cultura brasileira vai aceitar uma visão tão, diria assim, pragmática? A gente não tem meias palavras, a gente vai lá e fala o que é mesmo. Uhum. E impressionante como isso é verdade no mundo inteiro, né? Em países que têm liberdade de religião. Então aqui foi a mesma coisa. Enquanto os empresários entendem, e eu sou parte disso, eu também tive que entender. Meu pensamento era dicotômico. Quando nós entendemos que não há separação, poxa, fica tão mais fácil. Fica tão mais fácil gerir a empresa, entendeu? Você não está lá com peso, você está lá cumprindo o teu propósito. É uma coisa natural, fluindo, né? Olhando para dentro da igreja, eu acho que o empresário tem o
mesmo papel do que qualquer outro membro do corpo, sabe? Eu acho que ele tem que estar lá para apoiar no que for necessário, para usar as habilidades que Deus deu para ele dentro da igreja, para mentorear, de repente, pessoas, para incentivar o empreendedorismo lá dentro, para servir em qualquer outro lugar na igreja, mas ter o mesmo comprometimento que qualquer outro membro tem lá dentro, né? Enxergando que a igreja é o lugar onde nós somos nutridos, né? Nós temos comunhão, nós somos corpo, tem várias correntes aí, né, em relação a isso. Eu sou da corrente da opinião de ter comunhão, de ter comunidade bíblica, viver em comunidade, de você poder amparar o irmão, de poder dar um abraço, dar um aperto de mão, de poder se nutrir na igreja local mesmo, né? Então eu vejo como algo que é complementar. Muito legal. Legal, Sérgio, muito boa essa visão. É bem dentro daquilo que a gente prega, a gente tem aprendido muito aqui no Empreendendo no Reino, né? A gente, quanto mais cava, quanto mais conhece outros empreendedores, mais tesouros como esses a gente tem achado, né, cara? Mais pessoas com essa visão alinhada, que não existe esse negócio de vida secular e vida na igreja pro cristão. A gente, sim. Como o próprio mordomo fala, nós somos 100% dele, né? Nós pertencemos 100% a ele. E eu queria, falando nisso, né, eu queria saber como você trabalha o seu tempo, como você administra o seu tempo, né? Qual é a sua rotina? O que você faz de manhã, antes de trabalhar, no trabalho? Como você... Enfim, conta pra gente da sua rotina aí. Bom, lá no C12, todo mês, a primeira coisa que a gente faz na reunião é orar, obviamente, né? Começa orando e depois a gente preenche uma roda da vida, ou roda do equilíbrio. E lá a gente tem que prestar conta para todo mundo na mesa sobre caminhada com Deus, sobre casamento e família, sobre exercício e nutrição, sobre descanso, sobre finanças pessoais, comunidade bíblica. Então tem uma rodinha ali que a gente dá uma nota e compartilha, né? Então isso me ajudou muito. Eu sou muito a favor de ter que prestar conta para alguém. Então hoje eu presto conta para alguém. Hoje tem alguém que conversa comigo, uma rotina, e eu presto conta das minhas dificuldades, de repente de anseios, ou poxa, a gente celebra junto, comemora junto, mas eu acho que caminhar com alguém e ter isso frequente te ajuda a equilibrar a sua vida como um todo. Então o C12 para mim fez um efeito espetacular, porque eu era um sedentário, né? Eu era, né, meio avesso ao exercício, não tinha muito prazer nesse negócio aí. E eu entendi que faz parte da vida, eu tenho que fazer e tenho que equilibrar, eu tenho que equilibrar minha comunidade bíblica, eu tenho que equilibrar minha caminhada com Deus, eu tenho que olhar para o meu casamento, para minha família, eu tenho que descansar, eu tenho que ter pausa, eu tenho que ter um equilíbrio, né? Então a minha rotina foi sendo moldada ao longo do tempo, né? Então hoje eu acordo 6 horas, acordo nesse horário todos os dias, eu tenho uma rotina de exercício, eu procuro ir 3 vezes por semana também para não forçar muito a barra, né? Mas a gente né, já dizem que tá bom 3 vezes por semana fazer aí corrida e tal, né? E eu tenho a oração, uma leitura, um devocional, um negócio que coloca aí uma leitura de um livro, né? Um tempo de oração. Quando eu não vou fazer exercício, eu fico todo esse período do devocional, lendo, orando, etc. Quando eu faço exercício, eu encaixo o devocional aí também nesse tempo. Então, começo o dia nessa pegada de exercício, leitura e devocional. E tento equilibrar o meu dia a dia, né? Tento jogar. Então, a gente tem uma dinâmica bem forte aqui no C12, com reuniões individuais com as empresas, acompanhando os empresários individualmente, reunião de grupo, e toda essa rotina. Obviamente está bem diferente por causa da pandemia, então eu estou aqui hoje falando com vocês aqui da minha casa, né? Eu tenho um escritório aqui, montei um escritório aqui em casa, e é o que tem sido a nossa realidade hoje, né? Mas procuro também, quando tinha tudo normal, procurava sempre levar minha filha na escola, todos os dias a gente faz uma rotina aqui, a minha esposa pega, eu levo, mas procuro estar com ela, eu tenho 2 filhos, né? Passar tempo com eles, ter essa rotina de dedicar tempo, que passa muito rápido, o tempo voa. Então eu tenho uma prioridade muito grande em olhar para minha família, em passar tempo com eles, em fazer coisas juntos, equilibrar a questão do trabalho, equilibrar a questão de exercício e a caminhada diária com Deus. Eu acho que isso que é a minha rotina, o que eu penso, se eu tiver que olhar uma pizza da minha rotina, é isso com que eu me preocupo, que eu priorizo e que eu dedico tempo, esforço a esses pontos principais. Muito legal, muito legal. Sérgio, agora a gente vai caminhando para o final, a gente entra numa parte que a gente chama de bate-bola. São perguntas mais rápidas e objetivas. Conta pra gente, o que você tá lendo hoje? Eu tô lendo 2 livros que eu tô acompanhando aí. Um deles é Deus é o Dono do Meu Negócio, do Legal. Stanley Tam. E o outro é O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Então, 2 temas distintos aí, mas... Sensacional isso. 2 coisas. Muito bons.
Muito legal. E como você se mantém informado nas fontes de notícia, newsletters que você costuma consultar? Conta pra gente aí como você se mantém atualizado tanto nos assuntos da C12 como também da sua vida no dia a dia. Olha, eu gosto de usar a internet basicamente para tudo, então eu leio alguns sites de notícias. Vou te falar o seguinte, eu filtrei muito nos últimos 4 meses. Porque começou um viés muito estranho em alguns meios, eu parei de ler completamente. Então, eu acompanho notícias do mercado financeiro, inflação, projeção econômica, PIB, etc. Gosto muito disso, vejo o Banco Central. O LinkedIn, por incrível que pareça, hoje o LinkedIn é uma grande fonte de informação para mim. Então eu sigo ali Harvard Business Review, eu sigo o Banco Central, eu sigo o Exame, eu sigo algumas publicações de negócios ali, eu consigo ler rapidamente e acessar matérias diferentes. E eu olho um pouco para o valor econômico, um pouco no Infomoney, um pouco em alguns sites de notícia para fazer um apanhado aí em relação a temas atuais do que a gente está vivendo. Legal. Muito bacana. Conta pra gente, qual é uma ferramenta assim que você não abre mão no seu dia a dia? De repente, Evernote, o Excel que você já falou. Cara, a minha vida inteira está no Google Agenda. Eu não penso mais quando eu acordo. Legal. Porque eu só vou seguindo o que está no Google Agenda. Então eu só sigo. Eu vou para cá, para lá, para cá, para lá. Eu vejo isso geralmente um dia antes. Eu vejo 3 dias e eu me programo totalmente Google Agenda. Então uma agenda, qualquer que seja, Apple, Google, enfim, para mim assim é fundamental. Organiza minha vida inteira e tira tudo da cabeça, tá tudo lá dentro. Só uma pergunta, uma dúvida que surgiu. Eu acho que isso tem até a ver com a rotina. Você geralmente organiza a sua agenda no domingo para a semana inteira ou você vai fazendo isso dia a dia? Eu tenho minha agenda mensal. Então, assim, hoje eu tenho minha agenda até o final até a metade de outubro. Então eu vou marcando e eu dou uma olhada sempre uns 3 dias antes, olho 3 dias para organizar um pouco a cabeça e como fazer. Mas eu sempre tenho uma organização como minha agenda ela tem muita reunião o mês inteiro. Então eu uso mesmo da organização da agenda, sigo ela assim, mas eu sempre organizo com um tempo um pouquinho maior, um horizonte um pouquinho maior. Muito bom. Sérgio, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para o nosso público, para a nossa audiência. Ela, em sua maioria, é composta por pessoas que estão começando a empreender, que reconhecem no seu coração o chamado de Deus para os negócios. Então, fica à vontade, o microfone é teu. Poxa, olha só, eu não sabia que você ia falar isso, né? Que estão começando, mas eu já tinha uma palavra aqui no meu coração, que eu estava até conversando com a pessoa que me discipula, que eu caminho junto ontem, e o que eu me preparei para dizer aqui é que terminar bem é melhor do que começar bem. Então é isso que estava na minha mente, sabe? O terminar bem, terminar aprovado, terminar bem é melhor que começar bem. Então isso implica em consistência ao longo da caminhada, em disciplina ao longo da caminhada, em prestação de contas. Muita gente não gosta de prestar conta para outra pessoa, mas esse é um princípio do C12, nós prestamos contas para quem está na mesa. Eu, como ali o facilitador de tudo, mas os membros também, um presta conta para o outro e a gente tem a liberdade de cobrar um ao outro, de encorajar um ao outro, de pedir. Então, eu queria deixar isso, né? Terminar bem é melhor do que começar bem. E no meio do caminho tem alguns pontos bem importantes para lembrar, como disciplina, como diligência, como excelência, como perspectiva da eternidade, como prestação de contas. Então acho que isso deve fazer parte da caminhada de todos os empreendedores ou cristãos ou que estão nessa jornada aí. Muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional. Sérgio, muito obrigado, foi uma honra receber você aqui, bate-papo muito enriquecedor. Essa palavra final, cara, com certeza a gente vai ficar pensando nisso um tempo, né? Pensando da nossa carreira cristã mais como uma maratona do que uma corrida de 100 metros e se preparar adequadamente para isso, mas eu só quero reforçar isso. Para nós, de fato, é muito honroso saber que você disponibilizou um tempinho aí da sua agenda para conversar conosco e inspirar o nosso pessoal. Eu que agradeço aí o bate-papo, é sempre bom poder participar, poder sedimentar alguns conceitos, poder tratar alguns assuntos que nós precisamos, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, para mim é sempre um prazer e estou sempre disponível e disposto a colaborar.
Valeu, Maravilha. prazer, Sérgio. Só encerrando, então, você tem suas redes sociais, alguma coisa que você queira passar? O site da C12 a gente vai colocar aqui para quem quiser conhecer mais do trabalho C12 Brasil. Isso. Eu acho que se quiser, a gente disponibiliza muito vídeo, tem bastante material também, e-books, material que são gratuitos, pode baixar, muito vídeo que pode ser usado na empresa, na igreja. Então tem o site do C12, tem o canal no YouTube, que é C12 Group Brasil, tem no Instagram, legal. C12 Brasil, e tem no LinkedIn C12 Brasil. Então é o que nós alimentamos aí nas nossas redes sociais. Perfeito, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio também. Se você está ouvindo até aqui, não esquece de também seguir o podcast do Empreendendo no Reino, que estiver no Spotify, no Deezer. Segue a gente lá, na descrição desse episódio vão estar esses links que o Sérgio passou. E é isso aí, né? Nos vemos Valeu, na próxima. Pessoal. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu Empreendendo